Então, esse vídeo mostra, né, os espermatozoides se direcionando pelas trompas em direção ao óvulo, né? E quando ele encontra o óvulo, os vários espermatozoides tentam penetrar esse óvulo, só que apenas um deles vai conseguir fecundar. Na maioria das vezes, né? Às vezes... Nos casos patológicos, mais de um espermatozoide entra, mas onde vai se desenvolver um ser humano saudável, apenas um. Né? E a partir do momento onde um único óvulo e um único espermatozoide se encontram, ali se forma um genoma que nunca existiu na natureza e que nunca mais vai existir. É ali que se inicia a vida humana, com toda a sua potencialidade, e começa a ocorrer a divisão das células e a se formar o zigoto, a mórula e a se formar o embrião. E essa célula vai se direcionando através da trompa rumo à cavidade uterina, onde essa célula vai se fixar para formar, então, a placenta e o embrião em si. Nesse momento, então, em que ocorre a fecundação... Ali está ocorrendo a fixação dessa célula na parede do útero. Né? Então, uma parte disso vai formar a placenta e a outra parte vai dar origem ao embrião em si. Como é que o corpo da mulher se prepara para acolher dessa forma? Todo mês, o corpo da mulher se prepara para receber uma vida, né? Que é o ciclo menstrual. Todo mês o útero, ele forma como se fosse um acolchoado de sangue, que quando não ocorre a fecundação, esse sangue vai embora. E aqui a gente vê, né, formando a parte do sistema nervoso. Isso aqui vai ser muito importante quando se for perguntar por que tem que tomar o ácido fólico? Para que essa parte aqui se feche adequadamente e forme o sistema nervoso do bebê adequadamente, né? Isso a gente pode depois até conversar um pouquinho melhor. O coração já batendo, esse bebê já tem mais de 5, 6 semanas, né? A gente já vê o coração batendo, o cordão. Então, olha lá, as células do coraçãozinho do bebê batendo. E aí a gente começa a ver que o avanço, ele é muito rápido. Muito rápido. A multiplicação das células, que já tem a característica de um ser, quando se junta, então, o espermatozoide e o óvulo, já se criou as características desse ser que está se formando. E o que acontece? Quais são as fases de desenvolvimento nesse período de gestação, doutora? Na verdade, Camila, a vida humana ela é tão linda que a partir do momento que o óvulo e o espermatozoide se encontram, é uma explosão de vida tão intensa, que é tão rápida a multiplicação dessas células. E essas etapas, elas acontecem ao mesmo tempo e muito rápido, né? Então, ao mesmo tempo que essas células vão se multiplicando, elas vão se direcionando. Existe alguma coisa que a ciência ainda não sabe explicar o que é, que faz com que em determinado momento aquelas células que aparentemente pareciam todas iguais, em determinado momento uma parte delas vão formar o cérebro, a outra parte vai formar os olhos, a outra parte vai formar os braços, as pernas, o coração, né? Existe um porquê que nós, na ciência, ainda não sabe explicar o que orienta o que cada parte dessa célula... O que cada célula vai se transformar. Exatamente. Mas, doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente sobre o desenvolvimento da criança nesse primeiro trimestre, inclusive porque há muitas discussões sobre a vida, sobre o que está acontecendo nesse momento. É um período em que o bebê já fica todo formado, até no primeiro trimestre ele já está quase completo? No final da 10ª semana após a última menstruação, que é por onde a gente geralmente conta o tempo de gravidez, né? 8ª semana embrionária e 10ª semana após a última menstruação, o embrião já está completamente formado. Algumas estruturas ainda precisam se complementar, por exemplo, a parte cerebral, né? Ela termina a sua formação principal intraútero, mas assim, praticamente no final da 10ª semana termina-se a parte embrionária e passa a se chamar esse bebê de feto. Então, todas as suas principais estruturas já estão formadas. A gente pode ver, por exemplo, nas imagens que as mães, quando vão fazer ultrassom, não entendem muito bem esse exame. O que a gente já enxerga, por exemplo, em exames como esse? Essa imagem aqui foi muito interessante que a gente quis trazer para vocês, porque assim, aqui a gente praticamente não enxerga quase nada de bebê no ultrassom, né? Esse é um bebê que tem praticamente 6 semanas de gestação, mas a gente já vê o coração batendo, né? Já tem uma vida dando um sinal ali de que ela está presente, eu estou aqui prontinha para seguir o meu rumo se me deixarem aqui quietinha, né? Nessa fase, o bebê tem praticamente o mesmo tamanho da vesícula vitelínica, que é essa outra bolinha. A gente costuma brincar com as mães que é a lancheira do neném.
né? De onde ele tirou o alimento até que a placenta esteja toda fixada na parede do útero e possa oferecer para ele os nutrientes que precisam. Então, é um bebê muito pequeno, né? Menor que isso ainda, com 5 semanas, às vezes 5 semanas e pouco, a gente já vê esse coração batendo, né? Já é uma vida que, antes de qualquer sinal, antes de aparecer a cabeça para a gente no ultrassom, os membros, nós já estamos vendo ali um coração batendo. Uma vida se mostrando para a gente, presente, pronta para seguir o seu rumo. E a gente vê, eu falo pela experiência minha de fazer ultrassons, que a gente vê ali, o médico fala, olha, aqui tem isso, isso, isso. Você fica impressionado, né, do quanto é possível. Falar, o bebê tem 10 centímetros. Aí a gente começa a olhar e fala, mas como é que dá para colocar tudo isso em 10 centímetros? E só para ter uma ideia, aqui nessa imagem ele não tem nenhum centímetro. Nenhum centímetro? Não, o bebê geralmente 1 centímetro é por volta de 7 semanas. Aqui nós estamos com 6. Aqui ele não tem nem 1 centímetro. E já tem o coração batendo. Já tem o coração piscando, batendo já. E é uma compreensão importante, porque não é porque a gente não está vendo bracinho, perninha, cabeça, que não é uma pessoa, é uma fase diferente do desenvolvimento dessa criatura. Uma coisa importante, assim, nesse debate, né, de o aborto é meu corpo, esse aqui não é o corpo da mulher. Isso aqui, além de geneticamente ser um corpo completamente diferente, né, geneticamente, esse corpo aqui, ele está tendo que lutar para permanecer aqui dentro. A mãe dele está reconhecendo, para que essa gravidez evolua, a mãe dele está tendo que reconhecer ele como um corpo estranho, né? A ciência mostrou isso, que as gestações que não reconhecem esse saco gestacional como um corpo estranho não vão para frente. Então, geneticamente, para que ele permaneça dentro do útero, ele já tem que ser reconhecido pela mãe dele como um corpo estranho. Então, biologicamente, ele já é reconhecido como uma parte que não é da mãe dele. O desenvolvimento desse feto, para ele seguir todo o seu rumo, acontece por conta própria. A mãe dá o alimento, mas o processo não é o corpo da mãe que determina. Jerônimo Legene, que foi o pesquisador que descobriu por que a síndrome de Down acontecia, que descobriu que existia um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21, ele dava um exemplo muito similar. Ele dizia assim que o bebê dentro do útero é como se fosse o astronauta numa nave na Lua. Esse astronauta, ele está lá vivendo às custas dos nutrientes que vêm da nave, mas não foi a nave que o criou. Então, é mais ou menos isso que ele diz. Esse bebê está aqui dentro, vivendo às custas do que a mãe está dando, mas não foi a mãe, não é a mãe que o fez. Pode ter vindo uma parte dela, mas ele não é a mãe, não é a mesma coisa. É uma vida independente. Independente. Que faz o seu desenvolvimento por conta própria, ele precisa, com a ajuda da mãe. Naquele momento em particular, ele precisa da mãe, mas ele não é a mãe. E a senhora falando sobre essa discussão, a gente lembra, o jornalista Paiva Neto já há muito tempo afirma, se o corpo da mulher é da mulher, o corpo do bebê é do bebê. Então a gente tem que um respeito à criatura e que isso acontece também na área da medicina. A gente já conhece com a tecnologia que é um ser, que é independente, que também merece esse respeito, né, doutora? E que não pode se defender, a gente tem que defender por ele. Doutora, a gente estava falando de tamanho, eu vou pedir para a senhora mostrar para a gente aqui alguns bonequinhos, porque... Pode sentar, por favor. Esses, eles estão imitando o tamanho são moldes do bebê dentro do útero. Quais são as fases que a gente tem aí? Bom, esse aqui é um molde de 9 semanas. Esse aqui. Isso, pode deixar no papel mesmo, melhor, eles vão né? mostrando por causa do contraste. 9 semanas, 10 semanas, 11 semanas, 12 semanas e 14 semanas. Já é a forma como a criança está dentro do útero, Isso, com a formação. A gente vê... Eu costumo usar para que as mães tenham uma ideia do tamanho que os bebês... Eles foram criados, na verdade, para ajudar as mães que estão pensando em um aborto terem uma noção do que está acontecendo lá dentro. Mas eu uso com as minhas gestantes para que elas consigam ter uma noção de como é que estão os bebês delas. Como é que essa parte da ultrassonografia, da medicina fetal, ajudou nesse caso das mães? Porque quando você vê um ultrassom, você vê uma criança, já tem uma relação, um vínculo afetivo que acaba se estabelecendo pelo ultrassom, pela imagem. Isso ajuda na conversa com as mães, elas entenderem melhor o que elas estão passando? Eu acho que ajuda não só para a mãe, mas para o pai também, né? Porque a mãe está sentindo o corpo mudando, mas o pai ainda tá mudando. É difícil entender aquilo, é verdade. É um momento muito especial, mas eu acho que também depende do profissional estar disposto a ajudar nesse momento, né?
Ele tem que estar aberto a querer fazer essa convicção. Mas é uma ferramenta maravilhosa você poder ajudar nessa vinculação. Mas, doutora, falando sobre essa questão emocional, então, vamos pensar no emocional da mulher nesse momento. Quando ela descobre que está grávida, geralmente no primeiro trimestre isso acontece. Sim. Talvez fisicamente não tenha percebido grandes mudanças que tenham chamado muita atenção. E esse momento emocional da mulher interfere de que forma na formação da criança? Bom, chegar a ponto de causar malformação na criança é muito Não difícil. acontece. Mas assim, a gente sabe que toda emoção libera hormônios, né? Isso cada vez mais a ciência tem comprovado, né? Que até a Candace Pert, que é uma grande pesquisadora que morreu recentemente, que está presente em vários documentários, ela escreveu um livro chamado Moléculas da Emoção, que mostra que cada emoção libera hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea e levam o nosso corpo a ter determinadas emoções e comportamentos. E esses hormônios atravessam a placenta e chegam ao feto, e o feto tem as mesmas respostas. O feto, o embrião. Ele fica angustiado da mesma forma, Exatamente. feliz da mesma forma. Exatamente. E só que o feto, o embrião, ele não tem uma consciência como nós temos, né? E ele é egocêntrico. Ele acredita que tudo o que a mãe sente está relacionado a ele. Então, a mãe pode estar ansiosa aqui fora porque ela brigou com o taxista. Na concepção dele, a minha mãe está assim por minha causa. Ou a minha mãe está assim, sempre é por causa dele. Então, o que eu costumo orientar as gestantes, toda vez que estiver nervosa, ansiosa, preocupada, alguma coisa assim, colocar o bebê numa bolha de amor. Eu falo assim, respira fundo e fala assim, bebê, tá tudo bem, você tá saudável, a mamãe tá assim. Porque em terapias de regressão de memória, o meu marido costuma trabalhar com isso, a grande maioria dos problemas dos adultos estão associados à vida intrauterina, por, às vezes, registros equivocados de situações de emoção da mãe. Então, é importante fazer essa separação do que é materno do que é fetal, né? Então, não interfere só na formação física, inclusive, quando eu falei formação da criança, mas também na formação. Às vezes, mais formação psíquica do que física. E a gente pode afirmar, então, que uma criança, nesses primeiros 3 meses, nas 12 semanas iniciais da gestação, já tem esse registro de sentidos, de dor, diferente do que a gente... Tem, mas mais importante que tudo, porque isso é muito importante. Às vezes a mulher fica preocupada assim, mas então nos meus primeiros 3 meses de gravidez eu estava muito nervosa, então acabou, meu filho para sempre está traumatizado. Não. Isso sempre pode ser ressignificado a qualquer momento, até depois que a criança nasce. Porque a consciência da mãe e da criança estão muito ligadas até os 20 anos de idade, isso se sabe. Então, em qualquer momento de sono, isso pode ser ressignificado. Olha, aquilo lá estava errado, eu te amo, tá tudo bem. Para que não haja essa culpa, porque mãe sempre carrega muito a culpa, né? A gente dá um jeito de se culpar por tudo na vida. Já a psicanálise e a psicoterapia já faz isso pela gente, mas assim, é importante lembrar que a qualquer momento da gestação, a qualquer momento da vida de relação mãe e filho, a gente pode fazer isso. O importante é que a gente consiga conversar sobre esses assuntos. Muitas vezes os temas são discutidos, mas não compreendidos. Algumas pessoas acabam não tendo oportunidade, um espaço para conversar abertamente sobre o tema, então a gente agradece a nossa convidada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. Seja sempre muito bem-vinda ao Viver é Melhor. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje, então, sobre o que acontece no primeiro trimestre da gestação, a vida já acontecendo de forma surpreendente, única, e é por isso que nós sempre fazemos a nossa campanha pela vida, contra o aborto, no respeito à mãe, ao pai e à criança, todos sendo amparados não apenas pela família, pela sociedade, pelo governo, pelos grupos religiosos, cada um dentro da sua comunidade. E a gente conversa hoje com a nossa convidada sobre isso, a doutora Cristiane Ribeiro Assis, ginecologista e obstetra, especializada em medicina fetal. Doutora, muito obrigada, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço o convite.